discussão sobre o livro da Biblioteca da Meia-Noite. Calculo que já todos tenham lido, ou pelo menos quase acabado de ler o livro. Esperem aqui que só aconteceu aqui uma coisa. Pronto. O livro trata a história da Nora, como vocês sabem, que quase que se tentou matar e que vai para um género de um limbo, que é a Biblioteca da Meia-Noite, e dão-lhe a possibilidade de experienciar várias hipóteses da sua vida conforme diversas escolhas que ela tomou e tomando outras posições das suas decisões. Este livro é muito baseado num conceito que há muitos livros, muitos filmes, jogos que usam, que é o Butterfly Effect, o efeito borboleta, que, explicando assim de uma maneira muito, muito simples, mostra que cada decisão que nós temos tem consequências, normalmente mais ou menos, são bidirecionais. Um exemplo simples: quem está aqui decidiu estar aqui, podia não ter decidido estar aqui a ouvir a discussão, ia estar aqui na discussão e estava a fazer outra coisa. E isso ia ter uma pressão diferente, consequências diferentes do que estava a fazer neste momento. E por aí fora. Depois, o livro também fala de uma coisa muito interessante, dentro desta própria teoria, que são os key points, que nós vimos em algumas das vidas da Nora, que são aqueles pontos principais em que as nossas decisões fazem mesmo diferença. Exemplo, quando decidimos escolher uma profissão qualquer ou um relacionamento, no livro conseguimos ver isso logo na primeira vida em que ela decide ficar com o namorado e não ter terminado a relação e ver quais são as consequências. E depois, mais à frente, também vimos as decisões que ela decide, em que decidiu ou continuar na natação ou continuar na banda, e ver quais eram essas consequências. E esses pontos que são derivados desta própria teoria são bem explorados no livro, o que dá uma sensação muito interessante, pelo menos para perceber como é que essa teoria funciona. Outro ponto é que também, não sei quanto vocês, mas eu acho que é daí que vem um bocado o sucesso do livro, é que ao mesmo tempo que estamos a ler o livro e lendo a história, não estamos só a ler a história, mas também a pensar, a fazer um quase... Isto também vai depender, principalmente da idade de quem está a ler. Uma pessoa que tiver 20 anos vai ter uma perspectiva diferente de uma pessoa que tiver 40 ou 50, mas ao mesmo tempo que está a ler o livro, pensa também nas decisões que teve e quais foram as consequências que essas decisões tiveram. Acho que este livro acaba por também trazer um bocadinho um lado pessoal para quem o lê. E acho que é por isso que também causa mais impacto às pessoas. Outra coisa que também é interessante no livro é que ele consegue mostrar que todas as vidas têm o lado bom e o lado mau. Há muitas das vidas que ela diz: este aqui é que eu realmente quero ficar, este aqui é o que eu sou feliz, até descobrir que há um ponto em que ou há uma traição, ou há uma morte, etc., que ela percebe que, apesar de tudo, há sempre coisas boas e coisas más. E eu acho que isso é o que leva depois, no final, ela a perceber isso também, e perceber que a vida dela não era assim tão má, bastava de ter um bocadinho mais de consciência nas decisões. Eu acho que isso depois também se percebe no livro. E passando um bocadinho a vocês, o que é que acharam do livro? Faz sentido o que eu estou a dizer? Perceberam, o que é que perceberam? Qual foi o vosso conceito do livro? Quem é que era? Eu posso começar. Eu não sei, eu acho que estou na minoria. Eu não gostei do livro. Pronto, é isso. É assim, eu não reli para este debate, peço desculpa por isso. Portanto, as noções que eu tenho do livro foram as minhas primeiras quando o li o ano passado. Mas
Achei pela severidade do tema que houve pouca nuance na própria história. Aquilo que tu disseste fez todo o sentido para mim, tanto do efeito borboleta como levar a pensar e tudo mais. Eu acho que podia ter sido explorado com muito mais nuance, mas o meu problema principal com o livro foi principalmente com este último ponto que tu referiste, de que a vida dela não era tão má e ela só precisa ter muito mais consciência das coisas boas que tinha na vida. E eu acho que isso é uma boa premissa no geral. Acho muito perigoso para pessoas que têm uma depressão supostamente tão profunda como ela. Por experiência pessoal, este tipo de depressões, ouve-se muito esta história de tens é que pensar positivo e coisas do género, e só tens é que há pessoas muito piores que tu e coisas do género, e isso eu acho a mensagem do livro, por ter ido por esse caminho, para mim tornou-se nociva. Não pudeste ter explorado a ideia de que nós perdemos, pessoas depressivas perdem muito a noção, deixam de conseguir ter distanciamento suficiente para analisar as situações da melhor maneira, que é um dos problemas da depressão, não é? E isso podia e devia ter sido explorado. Peço desculpa. Devia ter sido explorado, e acho que o autor tenta fazer isso, mas acho que há uma falta de nuance, é tudo muito in your face. Eu pessoalmente achei os personagens um bocado bland, não achei assim. Não são personagens que eu agora me lembro delas. Lembro-me de alguns momentos do livro porque o livro marca de alguma maneira, e isso não vou dizer que não, mas para mim pessoalmente não marcou da melhor maneira, e acho que a idealização que houve do suicídio, principalmente no princípio do livro, foi um bocado desmerecida. E acho que isso não foi adjudicado da melhor maneira, e acho que o livro tinha um grande potencial e que não foi totalmente explorado, e que devia ter, acho que foi simplificado demais para chegar ao maior público possível, em vez de ter sido mais delicado no tema e na explicação do tema. E ainda por cima com uma experiência mais pessoal, porque eu senti exatamente que a ideia que eu queria fazer era exatamente mostrar que consegue, se calhar, com uma ajuda, por isso é que tem a bibliotecária, que alguém consegue explorar a tua própria, consegue mostrar o que é a tua vida, o que é que poderia ser a tua vida. Se calhar, Desculpa, diz. Não, estava só a dizer isso, que eu acho que a ideia da própria bibliotecária é mostrar tipo alguém que ajuda a conseguir ver a tua própria vida ou as consequências das coisas, e mostrar que lá está aquele lado que eu estava a dizer, que há coisas boas e coisas más, e que no fim por isso é que no início do livro eu até tive bastante esperança, porque falam de terapia e de medicação, e isso é tudo muito importante, e eu pensava que o caminho ia ser por aí. No final ela perceber que a terapia continuava a ser importante e tudo mais, mas no final a sensação que deu foi que no final não precisava ter esta experiência e pensar positivo, e a minha vida não era assim tão má, e obscura um bocado todo o processo terapêutico que normalmente é necessário, e que pronto, parte da terapia é exatamente isso, de nos dar a perspectiva que nós não conseguimos ter sozinhos. Ok, eu acho que a ideia da própria bibliotecária é ter alguém exterior a querer te mostrar essa parte mais de ajuda, estás a ver? E por isso que eu percebi a própria personagem que estava ali a querer-te, ok, agora tens de pensar nas tuas consequências, agora tens de. Foi muito in your face para mim. Pronto, ok. Mas bem, obrigado pela tua opinião, acho que é importante então. Mais alguém? Bruna, eu só vou mesmo perguntar-te isto, eu não percebi muito bem o termo. Como é que é a coisa que é isso? Desculpa, eu não percebi a pergunta, ouvi-te muito mal. O que eu estava a perguntar eu não consegui perceber bem o termo, o que é face?
Muito, ou seja, para mim teve falta de nuance em muitos pontos. A mensagem era passada de forma muito, Não. muito, Fofinho. muito sem, não diria sensibilidade, mas com muito isto. Não dava nuance ao leitor, pelo menos para mim. Sim, eu por acaso acho que ainda não tinha refletido muito bem sobre essa perspectiva. A perspectiva de que se calhar foi um tema demasiado pesado a ser tratado de uma forma demasiado leve. E concordo com algumas partes do que a Bruna disse. Ok, deixa-me aqui ver no chat o Carlos, o que é que o Carlos está a dizer. Uhum. Também gostou. É pá, assim, o autor tenta ser web positivo na aproximação que ele tem à depressão. A cena é que também, quando eu acabei de ler o livro e isso, também tive a mesma opinião que a Bruna, mas depois recentemente eu fui lendo umas partes e pelo menos a mensagem que o autor me passou, e eu tinha lido outro livro dele que é o Reasons to Live, que é mais de não ficção, é que isto não é tipo uma fórmula mágica para curar a depressão. Neste caso, eu pessoalmente não acho que a vida da Norris fosse assim tão má. E acho que de facto até são uma Mas tem mudança de cuidado só dizer, pensamento. tem cuidado porque ao dizeres que a vida dela não é má para ti, estás a entrar naquela onda um pouco generalista que é do género pensar positivo porque a tua vida não é assim tão má. Tipo, ao dizeres isso, Sim. estás. E a Mas também pessoa não nos podemos esquecer que o autor é um autor de autoajuda. E o que ele tentou foi tipo vender um livro de autoajuda dele num formato de ficção para chegar a mais pessoas, nomeadamente jovens adultos ali dos 30. Eu acho que para pessoas que estejam um bocado perdidos na vida ou com dúvidas na vida e coisas do género, acho que o livro não tem nada a apontar. O problema é que ele pegou logo numa depressão profunda o suficiente para estar no borderline suicídio. É tipo, acho que para mim é mais uma pessoa só perdida e nos 20 e pouco sem saber bem o que é que tomou as decisões que tomou e coisas do género. Eu acho que para mim tinha sido mais bem sucedido do que uma pessoa suicida, que já é um estado Concordo plenamente. que obriga a uma sensibilidade maior no enredo e nas coisas. É porque com este livro tu tens duas coisas que são muito perigosas. Tens as pessoas que se relacionam demais, são as pessoas que estão de facto com uma depressão e que acham que a vida dela não faz sentido e ficam muito a pensar, tipo, pessoas que pensam muito no e se eu tivesse feito isto? Mas depois tens aquelas pessoas que estão bem mentalmente, felizmente para elas, e não se identificam com a personagem principal por isso. Tens os dois lados. Concordo. Ok. E da história em si, tirando agora ficando um bocadinho mais na história, gostaram de como é que a história estava estruturada, como é que estava feita, ou achavam que podia ser feita de outra maneira? Eu, por acaso, eu gostei da história, só não fiquei mesmo satisfeita com o final. Estava à espera que o final fosse, tipo, nada a ver com aquilo, literalmente. Fiquei muito desapontada com o final, porque pareceu que, no fundo, foi, tipo, uma solução fácil, por assim dizer. Mas, de resto, eu gostei do livro em si. Eu estava com imensa curiosidade para ler o livro. Gostei da escrita do autor e estou bastante curiosa para ler outro dele, Out of Stop Time, acho eu. Também de ficção. E eu gosto também algumas coisas dele de ajuda, porque acho que é um autor com uma escrita bastante apelativa e isso tudo. Simplesmente ele, no fundo, tem que pegar um tema um pouco estranho. Ok. Eu posso dizer que uma das coisas que eu achei um bocado, se calhar um bocado por o que a Bruna estava a dizer, é que, por exemplo, na parte em que ela estava sempre a passar as vidas, havia ali vidas que eram um bocadinho só para encher o livro, porque depois não trazer tanto à história. Houve coisas que a gente percebeu depois no final, conforme a reação que ela foi tendo, que faziam sentido. Outras que foi um bocado só para encher páginas. E daí o livro até podia ser um bocadinho mais pequeno por isso mesmo.
Pá, yeah, ele tenta E reciclar a mesma mensagem vezes e vezes sem conta. exatamente, Mas é eu um gostei bocado da por cena, aí. aquilo fez-me lembrar meio tipo Doctor Strange, multiversos. Eu achei giro. E aquele personagem que aparece tipo das cassetes, acharam interessante? Acharam que fazia sentido? Era aquele personagem que apareceu sem ser a bibliotecária, estava lá também perdido, mostrando um bocadinho que não era só ela que estava a passar por aquela fase, se calhar, que havia mais pessoas. Espera aí, a Sim, Margarida. eu achei que fez sentido. Eu acho que não faz sentido ser apenas uma pessoa nessa situação. Sim, ali parecia muito vazio, não é? Yeah, Parecia que era só exato. algo. Parecia um bocado porque ela e só ela. E se Também ela podes consegue pensar. viver, se ela consegue viver aquelas outras vidas, ou seja lá o que aquilo for, pode perfeitamente cruzar-se com outras pessoas na mesma situação. Ou então, se calhar, estavam outras pessoas, tipo, no limbo, vá, ou purgatório, o que quiser chamar, Exato. mas cada um com o seu pessoal. Também pode levar por aí e pensar em todas as pessoas que, de facto, estiveram às portas da morte, tipo, aquelas pessoas que dizem que tipo, tiveram um baque e começaram a tentar lutar para viver, tipo, pessoas que sofreram, por exemplo, suicídio, pessoas, tipo, overdose e do nada, tipo, estão, tipo, pronto e depois, tipo, parece que voltaram a lutar pela vida. Se calhar, e acordam e, tipo, querem, de facto, tentar e arrependeram. Se calhar esse arrependimento é porque, de facto, nós, teoricamente, poderemos ter vivenciado esse limbo, apenas não nos lembramos, como uma experiência pós-vida-morte. Coisas. Pronto, era isso que eu queria dizer. Sim, 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 faz sentido. Ahm, e já agora, pegando naquilo que estava a dizer, o que é que achavam que aquilo seria? Seria um género de um limbo, de um subconsciente? O que é que poderia ser aquele espaço? Eu sinto que é um bocado aquele. É aquela espécie de purgatório, assim, aquele caminho, aquela luz branca que as pessoas dizem que vem. Sinto que era um bocado esse meio caminho. Ok, faz sentido. Porque ao início a gente pensa, pronto, ok, a pessoa está a morrer e está naquela fase que a gente diz que vimos a nossa vida toda. Mas depois, no final, ela acaba por não morrer, por isso. Acaba por ter esse twist de poder voltar e passar a história. Deixa-me O aqui que é certo é que ela sozinha não teria tido a coragem de perceber que queria viver. Ela precisava literalmente de acordar e perceber que de facto que se ela quisesse mesmo teria que mudar um pouco ela mesma, no sentido de ter mais coragem. Porque ela no fundo, tipo, epá, eu no início quando comecei a ler o livro fez-me imensa impressão. Teve um bocado de trigger, honestamente. Tipo, a parte da depressão está muito bem escrita e é muito deprimente, até para um leitor que, para aí está, leitores que não estejam bem de saúde mental, e, tipo, na minha opinião, o livro devia ter literalmente um trigger warning, tipo um aviso. Mas ela só. Aquilo para mim era mesmo lindo, porque não é nada de subconsciente, alguma coisa assim. Acho que ela própria não teria coragem, nem sequer a realização, para conseguir perceber aquilo sozinha. Por isso também. Pois, por isso é que eu acho que a personagem da bibliotecária serve como alguém, tipo um psicólogo ou uma coisa do género, faz esse papel de uma ajuda externa que a faz ver ou repensar na sua vida, nas suas decisões. Claro, isto muito ficcionado, porque não se consegue ver as consequências do que se faz ou não, mas uma tentativa de mostrar que há sempre o outro lado. Se formos a ver, tipo, a bibliotecária pode ser encarada, dependendo da região onde tu estejas, tipo, na católica pode ser inspirada, tipo, um anjo da guarda, por exemplo. É um bocado por aí, é uma pessoa que se preocupa, quer-te mostrar o que é o melhor para ti, mas ao mesmo tempo tens o livre-arbítrio das decisões que tu fazes na vida. Pois, por acaso não fui pelo lado religioso, mas o que estás a dizer faz completamente sentido. Eu pensei no lado religioso porque, pronto, tipo, eu não sou religiosa, mas pensei no lado religioso, mas, por exemplo, para as pessoas que leram, independentemente do que tu acreditas, tu podes acreditar em várias coisas diferentes, mas a maior parte, tipo, das pessoas, mais ou menos, até acho eu, mas acreditar num limbo, num purgatório, num período de meio, até é bastante comum. Nem que seja, tipo, pá, o sítio onde tu ficas até decidir se vais até o inferno, seja o que for. Tipo, essa questão do limbo e das decisões de vida e meteres em causa tudo o que fizeste até agora.
montes de séries retratam isso. Montes de Exato. cenas sobrenaturais e que tem purgatórios e limbos. Onde a pessoa fica e normalmente as personagens até ressuscitam por causa disso. Porque estão no limbo e não seguiram em frente. Uhum. Ok. E neste caso fizeram um género de. Ao ler o livro, viram só como aquela personagem ou conseguiram estar a ler e a pensar na nossa própria vida, né? Coisas assim. Que eu acho que o que fez vender muito este livro também foi um bocado esta ideia de conseguirmos passar para nós a própria história e pensar, se estivéssemos no lugar dela, quais eram as decisões que achámos que deveríamos ter mudado, etc, etc. Alguém fez este exercício ou leu o livro, a história só pela história da própria personagem? Eu acho impossível as pessoas não fazerem um mínimo paralelismo. Nem que seja só para pensar, como foi o meu caso, tipo, ok, se me acontecesse isso e eu me aparecesse uma biblioteca desta à frente, quais é que seriam aqueles tais key points da minha vida, as grandes escolhas, que seriam o pensamento mais imediato, que me viria logo à cabeça a pensar, ok, se calhar aqui foi onde a minha vida, pronto, fez um fork, dividiu-se em dois, e eu escolhi este caminho, se eu tivesse escolhido o outro, como é que seria? Acho que é um bocado incontornável pensar nem que seja em quais é que foram esses grandes momentos e como é que seria se tivéssemos escolhido, pronto, uma das outras opções, neste caso. Sim, até no início a Bruna tinha falado das personagens, além da Nora serem todas muito planas, não serem desenvolvidas. Eu acho que é mesmo a intenção do autor é essa, é tentarmos ao máximo, colocando os holofotes todos na Nora, tentar projetar em nós e fazer-nos pensar e colocar no lugar da personagem principal. Bruno, boa noite, não sei se me estão a ouvir. Estamos sim. Olá. Isso eu estou aqui a ver no próprio chat, eles estão a falar, por exemplo, a Catarina, eu já percebi que o final não foi propriamente o que todos desejavam, estavam todos à espera de um final diferente. Alguém consegue pensar num final diferente? O que é que achariam? Eu não me recordo bem do final, já li o livro há muito tempo, não me recordo bem do final. Alguém pode recordar o final? Não sei se está aqui alguém que ainda não tenha acabado de ler. Se tiverem acabado, acho que é o momento de dar mute. Mas basicamente no final ela decidiu que queria viver e decidiu ir aceitar o convite para beber café do outro rapaz do início do livro que levou o gato morto até casa porque ela tinha aterrado numa vida com ele onde era muito feliz, basicamente. Exato, que era uma vida em que ela... Mas, por exemplo, o que eu estava a dizer é que há pessoas que se calhar estão à espera do outro final. Eu estava a tentar perceber qual era o outro final. Eu, por exemplo, a meio do livro já percebi que ela ia querer, especialmente naquela parte em que ela é atacada pelo urso, exatamente. Yeah. E ela tipo, afinal. Sim, aí deu para perceber logo. Sentiu medo de morrer e disse, ui, é sinal, se calhar. E se calhar aí também foi. Foi ali um twist também para ela perceber. Não era só tinha de pensar melhor, se calhar queria viver, mas tinha de pensar melhor nas coisas e se calhar depois outras vidas e as próprias escolhas que ela escolhe tenta ser mais seletiva, se calhar daqui a pouco antes se calhar estaria a estar um bocado, porque é que se o meu gato morre, se o meu gato não morre, o que acontece, fica aquele e tentar procurar coisas realmente relevantes. E outro ponto que eu também achei interessante foi o rapaz que aprende piano. Ela também ficou responsabilizada com esse personagem e eu achei esse personagem interessante e acho que também foi um personagem que a fez também perceber um bocadinho das diferenças das próprias vidas. Sim, como as suas escolhas estavam a afetar as vidas de terceiros. Exatamente. Eu também achei interessante e aí se calhar não achei interessante, mas ao mesmo tempo esquisito, em que ela mudava de vidas e as personagens à volta delas eram quase sempre os mesmos. Era um bocado, eu vou emigrar para outro país ou vou para outro sítio qualquer e as pessoas que andam à volta acabam por ser quase sempre as mesmas. Mas nem sempre. Aparecia, tipo, por exemplo, quando ela vai parar à Austrália, está a viver com uma rapariga que ela não conhece de lado nenhum e ela estava à espera de estar a viver com a sua amiga, sendo que a sua amiga tinha morrido num acidente. Exato, mas exatamente, lá está, a amiga volta a aparecer, nesse caso morre, até é uma das coisas que eu falei que
Que nesse caso é uma das mortes que ela percebe que afinal ela até estava a gostar de viver na Austrália até perceber que a amiga A tinha amiga morrido. tinha morrido, exato. Ou seja, E todas as vidas. então pronto, mas eu achei que os mesmos personagens andavam muito ali à volta dela. Oh, Bruno, desculpa eu interromper. Todas as vidas que a Nora escolheu, através lá do livro de arrependimentos da Biblioteca da Meia-Noite, todas elas tiveram Mais coisas. contrassenso. Mais alguma certeza. coisa que acham. A Margarida está a falar, mas acho que tu tens mute nela. Yeah. Acho que tens de tirar o mute. A Margarida está a falar, só que tens mute. Pois, como é que eu desmuto? Estou aqui para tentar. Estou do lado direito em cima dela e tira o mute. Do lado direito, eu não estou no telemóvel. Estás no telemóvel. Não tens tipo user volume, não algo sei. assim. Eu consegui tirar-lhe, agora não consigo é pôr. Não, ela estava a falar, tu é que não a deves estar a ouvir. Sim, ela está só mute para ti, acho eu. Exato, eu acho que é isso. Ok. Este mute para ti. Aquela para nós nunca teve muted. Se calhar ela está farta de falar e eu pensar que as pessoas estão caladas e eu. E agora fazer isto? Oh, Bruno, faz mal. Olá, boa noite. Peço desculpas pelo atraso. Olá. Olá, boa noite. Já me estás a ouvir, Bruno? Se calhar não. Bruno, já consegues ouvir a Margarida? Não. Nem mesmo quando tu clicas nela tens uma coisa por baixo, tens uma cena que é o volume, por cima do mute. Experimenta aumentar o volume dela, pode ser que seja esse o problema. Eu não estou a conseguir clicar nela, estou para tentar. Ok, clica sem largares o dedo. Isso. Pressiona sem largares o dedo, mesmo na fotografia dela. E vai-te aparecer tipo as informações de contactos. Espera aí, já deu. Ok, e tens a opção do mute e tens a opção do som. Em último caso pode ser uma questão de privacidade da parte dela, tipo só usa... Não, eu não sou amiga dela no Discord e ouço a voz, esquece. Tem que ser uma questão de privacidade. Espera aí. Mas Mas eu eu estou vou falando com mute vocês, e eu não ouço. Pode ela falando coisas. Eventualmente é de conseguir. Ok. Então qual estava a ser a tua opinião, Margarida? O Bruno já me está a ouvir ou não? Ele não está a ouvir. Ele estava a dizer que tu ias falando que eventualmente ele apanha. Nós ouvimos. Depois vocês transmitem. Se ele quiser ouvir, vocês transmitem a ideia. Eu ouvi desde o início o que a Bruna disse. Não sei se foi a Ana Fim que falou e a Catarina. Não sei quem é que falou ao certo. E o Bruno. Em parte concordo convosco. Acho que a questão da depressão no livro devia ter sido realmente mais explorada, mas acho que o foco aí não era mesmo a depressão. Eu acho que o foco aí era mais a questão de nos arrependermos e de fazermos algo pela nossa vida que nos traga algo de positivo. Ou seja, e não passava só por aí, passava também pela forma como encaramos a nossa vida e pela forma como mudamos de perspectiva, não é? Quando uma pessoa está deprimida, quando está triste, não é a mesma coisa que quando está alegre, ou seja, a perspectiva muda também conforme o estado de humor da pessoa. E nesse sentido, acho que foi explorado. Até o autor acabou por não, penso que eu já li o livro há algum tempo, já li há um ano, mas penso que o autor até colocava passagens filosóficas que associava a cada momento das vidas que a Nora escolhia, através da Biblioteca da Meia-Noite e do livro de arrependimentos. O que eu acho é que esta personagem vai-nos trazer algo que é, apesar dela tentar, eu acho que este era o objetivo do autor, embora concorde que realmente a questão da depressão
questão podia ter sido mais explorada, não no sentido de um livro de autoajuda, não, mas ter a sensibilidade de perceber que também há pessoas deprimidas e não podemos levar isso de forma leve. E nisso eu concordo muito com a Bruna. Mas acho que aqui o foco realmente era entender as coisas pela positiva. Aquela personagem representa alguém que não está contente com a vida. Quando perguntavam há bocadinho que final é que este livro devia ter, aquele que teve, eu gostei, mas se calhar o final que eu gostava que ela tivesse é que ela retomasse a vida dela, no início, a vida que ela tinha no livro, não é? Com o seu gato que acabou por ser atropelado, mas aquela Nora era uma pessoa interessante, apesar de estar deprimida, era uma pessoa interessante, era uma pessoa que tinha talentos, era uma pessoa que tinha estudado filosofia, se eu não me esqueço. E às vezes nós temos potencial e temos armas para vencer na vida, e às vezes por comodismo ou por uma questão da nossa vida nos levar para outros caminhos, no caso da Nora foi despedida, não encararmos as coisas com positividade. Eu acho que nesse sentido o livro traz uma esperança. E eu penso que o foco era nesse sentido. Quando perguntaram, a Biblioteca da Meia-Noite, como é que encaro? Eu realmente encaro como um limbo. E será que esta Biblioteca da Meia-Noite não trazerá no título também algo, desculpem, trará no título algo de positivo também? A Biblioteca da Meia-Noite. A meia-noite não é quando começa o dia, é como eu, por exemplo, associo. Podemos associar a meia-noite à morte, podemos associar a meia-noite à tristeza, mas eu aqui acho que a Biblioteca da Meia-Noite é um local de reflexão, é um local que eu vou escolher aqui qual é a vida melhor para eu viver. No entanto, as escolhas e as consequências, o Bruno falou bem no início, gostei muito da introdução dele, do efeito borboleta, e é verdade, até que ponto as nossas escolhas são boas ou não. E este livro faz uma coisa muito original, que é, e identifiquei-me totalmente com ele. E quando o Bruno perguntou, então quando vocês estavam a ler, estavam a pensar na vossa vida? Pensei na minha vida totalmente. E fico a pensar, porquê que as coisas foram assim? Porquê que eu não escolhi de outra forma? E eu acho que isto traz aqui, apesar dela ter sido suicidada, e a Bruna tem razão, foi feito de forma leve, não se fala assim. Olha, quando a Bruna falou assim, lembrou-me daquela série também para adolescentes, aquela série do Certain Reasons Why. Sim. Eu acho parecido pela polémica apenas, porque eu tenho uma opinião muito particular sobre essa série. Exato, pronto. E fez-me lembrar um bocadinho essa história, essa polémica, Bruna, mas tens razão no que dizes. Agora, eu acho que aqui a mensagem é mesmo essa, é quando escolhemos uma vida, e isso mostrou ao longo do livro, mostrou nas várias vidas, quando escolhemos uma vida, essa vida tem sempre consequências e tem sempre tristezas. Aquela morte daquela amiga dela, naquela vida que ela escolheu ir ter para a Austrália, foi um contrassenso. E depois todas as vidas que ela tinha, já não me recordo ao certo, mas todas as vidas que ela escolhia tinham contrassensos, tinham tristezas. Então se calhar o ideal era mesmo ficarmos com a nossa vida e se calhar pensarmos de uma outra forma. Não, daí eu achar, sim senhora, foi tomado de forma leve, mas há aqui uma esperança, e esta forma original dele desconstruir aquela ideia, vamos escolher a vida melhor que nós possamos ter, mas depois a vida melhor que nós possamos ter também não é perfeita. Eu acho que foi essa a mensagem que quis passar. Peço desculpa pelo discurso longo, mas foi a responder às vossas comentários. Não, foi uma ótima introdução. E concordo contigo em muitas coisas. Eu acho que o meu problema principal foi exatamente esse que tu concordo contigo quando dizes que o grande objetivo do autor era esse. Acho que ele não devia ter pegado no que pegou. Só isso, para dar
prolongar a história, acho que podia ter ido por um caminho diferente e não ter pegado no assunto que é, só pelo nível de pato que isso obriga, só por isso. Mas concordo contigo quando disse que o objetivo do autor era mais nesse sentido, sim. Eu achei um final demasiado fácil e nada nos garante que ela mais tarde não vá voltar a ter exatamente tipo, o mesmo problema, literalmente. Foi uma solução. Ok, suicídio, se formos a pensar, no fundo é considerado uma solução fácil. Mas o que ela teve no fundo, a questão tipo, começou a voltar atrás à vida, achei que foi de facto uma solução fácil, porque tipo, nada nos garante que ela não vai voltar a acontecer a mesma coisa. Ela é uma pessoa com depressão. A depressão não se cura magicamente só porque ela viu tipo as escolhas da vida. Pelo contrário, ela podia ter ficado ainda pior. É isso mesmo que eu acho. E todos nós temos decisões na vida. O que é que ela nos garante que ela um dia não vai tipo virar à direita na rua, é atropelada, fica sem um pé e ela vai ficar a vida toda a reprimir porque é que eu não fui pela esquerda? É exatamente a mesma coisa. Acho que o final foi demasiado fácil e podiam ter abordado aquilo de uma maneira melhor. Eu genuinamente estava à espera do final onde ela ficasse morta. Estava à espera desse pessimismo da parte do autor. E honestamente era o que faria sentido. Também para nos ensinar que não levarmos o suicídio como um ânimo leve, como uma solução. Estava muito à espera que o autor fosse pegar por aí e fiquei um pouco desapontada por não. Mas também gostei da parte, só que parece que literalmente foi mágico. Ela viu que podia ter mudado na vida, escolheu um rumo bom, espero que corra bem à personagem, mas o suicídio, a depressão em si, parece que foi tipo magicamente curados. Eu isso achei a solução um bocado mágica demais para o meu gosto, mas não estava à espera de um final tão mórbido. Mas pensei que mas eu sou pessimista. Eu também estava, por acaso. Até ao episódio do urso, eu também estava à espera que no final ela acabasse morta. Eu pensei que ela por visto eu tinha visto continuar a querer morrer, não é? Até aquele clique continuar a dizer o mesmo. Eu pensei que o final fosse ela ganhar um novo ânimo para procurar ajuda de uma melhor maneira e de se dedicar à terapia e à recuperação e tudo mais. Achei que houve um bocado de fogo mágico a mais no final para mim, mas pronto, isso sou. Que era a dizer que ele podia ter decidido simplesmente depois de ter feito terapia. A gente depois não sabe, já estamos a especular o que ela pode ter feito. Ela pode ter visto que realmente precisava de ajuda e depois a seguir ter feito alguma coisa por isso. Ou não, não é? Ou não. Ainda por cima é uma coisa tão invisível a depressão que as pessoas passam ao lado dessa pessoa, muitas vezes nem sequer percebem que as pessoas estão com depressão. Isso é o mais... Para mim é o que mais, entre aspas, choca ou preocupa. É às vezes podemos estar ao pé de alguém que podíamos ajudar, mas nem sequer sabemos que podíamos ajudar. Ou às vezes até ajudamos sem sequer saber. É assim uma coisa muito, muito complexa. A Margarida está a falar. Se calhar está. Não está. Agora já ouço, pronto. Já me ouves? Já. Tu tinhas muito. Pronto. Olha, estava a dizer aqui aos colegas todos que gostei muito da tua introdução. Pronto, ainda bem, O obrigado. efeito borboleta. E pronto, não sei se têm mais ideias sobre a própria história, sobre os personagens em si. O que é que você... Bruno, posso perguntar uma coisa? Claro. Sabes que eu sou muito curiosa. E eu gostava de perguntar aqui aos colegas o que é que eles acharam dos simbolismos da história. Vocês já falaram um bocadinho da bibliotecária,
ah, da biblioteca, da meia-noite. O que é que vocês acharam dos simbolismos da história? Foi. Eu já disse, para mim a bibliotecária significa uma ajuda externa, como um psicólogo, uma coisa qualquer que tenta fazer com que o personagem reflita um bocadinho sobre a sua vida. Mas sim, Quase como se fosse aquele personagem aquela lagarta da Alice do País das Maravilhas, como se quase fosse um oráculo, uma pensadora sobre a vida dela e vai alertando para as situações também de forma metafórica. Vocês não Ora. acharam isso? A bibliotecária lembrou-me muito a consciência, o grilo falante, a consciência do Pinóquio. Estava Sim. ali para tentar mostrar-lhe o caminho, mas sem lhe dizer tudo, mas mostrar-lhe, fazê-lo pensar e fazê-lo ser responsável pelas suas próprias decisões. Exatamente. E ser aquela personagem em si, ser aquela bibliotecária, que nós vimos no início que tinha alguma importância, mas que depois desapareceu da vida da Exatamente, era isso que eu ia dizer. Ela era a bibliotecária que depois aparece na biblioteca da meia-noite, né? Era a mesma. E que tanto ela depois foi na vida real, digamos assim, foi ver da própria personagem. Que também teve assim um final. A gente podia ter essa parte simpática, né? De encontrar a bibliotecária, mas nem isso. Pois. Mas ela era uma personagem interessante, a Nora. Aquela situação, aquele nome do gato achei muito interessante. O Voltaire, não é? O Voltaire é um dos filósofos iluministas que defendiam o conhecimento, não é? Na altura defendia o conhecimento, no século XVIII. O conhecimento era o mais importante, não é? A ciência e o conhecimento. E aquela Nora é uma pessoa que à partida é apresentada como alguém muito inteligente, não é? Que estuda filosofia, mas depois não sabe ter inteligência emocional para gerir aquela situação toda, não é? O facto do gato morrer, e isso eu acho isso muito interessante, porque é o contraste. Eu acho que o principal foi o pai ter morrido, e eu acho que isso é que deu a volta toda e que vai levar àquele ponto a que chegou à história e começa mais ou menos a história, porque a história começa que há um tanto na biblioteca. Diz? A mãe estava doente, não era? Eu estou a fazer confusão. Não, o pai é que morre logo quando ela era muito nova e que ela tinha planos para fazer natação e estava na biblioteca, etc, etc. E acho que isso normalmente é um ponto, não é? Ter um pai ou uma mãe que morre quando nós somos muito novos faz um impacto muito grande, não é? E há pessoas que estão aqui se calhar sabem melhor do que eu o que é isso e pronto, e depois pode levar a que a sua vida nunca seja mais ou menos a mesma. Portanto, um dos pontos que ela achava sempre e ia sempre ver era como é que estava o pai nas vidas dela, em que ela passava. Exato, é verdade. Algo que me marcou mesmo foi a do pai, e alguém que já falou do próprio irmão, o relacionamento do irmão como é que se dando. Ela nem estava muito com o irmão, e depois, quando volta à vida real, uma das coisas que ela quer voltar a ter laços é com o irmão, porque percebe que é importante na vida dele. Diga-se de passagem que o irmão também era um pouco idiota, mas pronto. Pois. Não, mas é verdade. Foi Sim, até ponto ele também não precisava de um pouco de terapia. E o quão é tipo aquela cena. Muitas vezes, quando há um irmão depressivo, também, não falando de uma forma generalista, mas muitas vezes os traumas da infância são partilhados. Ela claramente tinha traumas vindos de infância. Nada nos garante que o irmão dela também não tinha e simplesmente encarou para o outro lado. Agora, o irmão dela, tipo, eu juro-te, ele é um idiota
puro e completo. E se um irmão meu me fizesse isso, eu acho que lhe dava um estalo. Epá, não. Só tipo a cena de ir à cidade e não falar com ela, tipo por causa de uma banda. Eu agora já não me lembro bem. Mas acho que tipo foi por causa da banda, dela não ter querido seguir em frente. Epá. Para morar santa. Então, e lembram-se mais de algum livro, principalmente livro, mas de outras coisas que conseguiam relacionar com esta história? Sei que a Margarida já falou ali de uma série, mas assim mais ligado a livros, algum autor que se lembram que fala mais destes assuntos? Alguém aqui falou do Desculpa. Livros, não me lembro assim. Eu ainda não li, mas o Homem Chamado Wolf dizem que também tem assim temas de suicídio, etc. Eu ainda não li, portanto, mas dizem muito bem do livro. E não sei se é as mesmas fontes e as mesmas mensagens, mas pronto, fez-me tanto pensar tipo nele. É do mesmo autor? Não, é do Frederick, o mesmo que escreveu a Gente Ansiosa e... O autor do Gente Ansiosa, não é? Do autor do Gente Ansiosa. Uhum. Mas eu acho que eu já não sei quem é que me falou. Foi a Inês, não sei se ela está aqui ou não, a Inês dos livros, que havia uma série que retratava exatamente esta questão dos arrependimentos e de viver outras vidas ou de fazer outras coisas. Acho que é o 13 Reasons Why que estavam a falar, o 13 Razões Porquê, que é baseado num livro do Jay Hatcher. E pegaram, a Netflix pegou e fez uma adaptação. Um bocado. Sim, eu falei no 13 Reasons Why por causa da questão da depressão. Mas eu estava a falar no sentido de sustentar aquilo que no fundo a Bruna disse e que tem razão, que estes temas não podem ser tratados de ânimo leve. Acho que não são temas para ser tratados de ânimo leve, mas também era o que eu estava a dizer. Acho que para mim, não é? Para os outros eu compreendo, cada um interpreta à sua maneira, mas para mim esse não era o foco. O foco era mesmo encarar a vida com esperança e ver a vida da perspectiva. Quando nós estamos de certa maneira, vimos de uma perspectiva. Quando estamos de outra, vimos de outra. E que às vezes os nossos arrependimentos até podiam estar certos, porque todas as coisas têm imperfeições. Pronto, mas já me estou a repetir, mas no fundo é o que eu vejo. Mas realmente há vários livros e séries que às vezes tratam as coisas de forma leve e essas coisas não são para ser tratadas de forma leve, há que ter sensibilidade também. Mas eu acho que a ideia também é falar sobre o assunto, porque se calhar se tornar algo muito pesado, acabam por não chegar a tanta gente, como eu estava a dizer, que isto foi feito um bocado para chegar a mais gente. Depois tem aquele lado perverso que depois não se trata como deve ser o tema, mas ao mesmo tempo se não se falar também não se fala e acaba por ser complicado fazer aqui. Eu acho que é mesmo fazer aqui uma identificação, não é? Tu identificas-te completamente, és um ser humano e um ser humano tem as suas imperfeições e nós muitas vezes não fazemos as escolhas certas. Pronto, eu acho que aqui é isso que tu estás a dizer, aqui foca-se aqui é a questão de como é que a nossa vida podia ter sido. Podemos escolher outras vidas? E se escolhermos outras vidas, como é que será? Acho que é essa a questão. E por isso é que se calhar este livro teve tanto sucesso, não foi? Em 2021 foi o livro mais escolhido pelos leitores da Goodreads, não foi? Não foi isso? Eu acho que foi isso. De fantasia. Ou na nona, ou uma coisa assim de edição. Também temos de ter cuidado, que é uma avaliação, mas nem sempre é tipo uma avaliação muito
certeira. sim, isso. Os livros do Goodreads às vezes deixam muito a desejar, às vezes acertam, outras vezes não. Claro, mas aqui está aqui a questão da popularidade, não é? Qual é o livro que tem mais. O que é mais popular? Qual é que é o mais conhecido? Qual é que é o mais importante que mais falar? O que é certo é que o livro está esgotado na editora. Depois de imensas tiragens, ele está completamente esgotado na editora. Está super difícil de arranjar. Depois da Feira do Livro. Não, eu não estou a falar na Feira do Livro, eu estou a falar mesmo na loja, está esgotado. Sim, mas qual é o livro que agora não está esgotado depois da Feira do Livro? Sim, mas nem é por causa da questão da Feira do Livro. Já antes da Feira do Livro, ele já estava tipo muito difícil de encomendar no fornecedor. Sim. Eu estou a brincar. Sim. Pois, porque é um livro Eu percebi. Mas é engraçado. Acho que houve esta tentativa por parte do autor tocar neste assunto. Acho que foi original. Quer dizer, original para mim foi, pelo que eu ouvi dizer de várias pessoas, é que já haviam séries que tratavam este tema. Pronto. Mas achei interessante de aquilo que fomos escolher, se formos olhar para o passado e escolhermos outra coisa, essa coisa também não vai ser perfeita, porque nós não somos perfeitos, então vai ser sempre a mesma coisa. Temos é que encarar a vida. E eu acho que eles, a um ponto, tentou perceber isso. Foi um bocado tipo, deixa-me lá escolher a vida que me traz menos mal. E depois chegou a perceber que o menos mal não há menos mal, há sempre coisas que acontecem que são por isso, não vale a pena estar a escolher porque acaba por tem-se a saber de lidar com isso. E acho que foi o ponto que ela percebeu. Até porque na última vida que ela teve, ela tinha a vida perfeita, em que corria tudo sobre rodas, tudo uma maravilha, e ela não era feliz. Faltava-lhe algo, apesar de tudo. Nós precisamos de desafios na nossa vida e esses desafios são-nos trazidos pela atividade, que ela não sentia, porque lá está, era tudo às mil maravilhas. E daí a opção dela de voltar para a vida antiga, para a vida base, e enfrentar os desafios que tem e tentar construir algo com base na vida que tinha. Em que ela ali, antes de tentar se suicidar, ela já tinha deixado a mensagem ao irmão e já estava a iniciar um contacto. Depois havia todos aqueles mal-entendidos que ela, com as várias vidas que viveu, conseguiu perceber que efetivamente eram mal-entendidos, como a relação do irmão, que ela precisou de passar pelas várias vidas para conseguir confrontar o irmão e falar com ele diretamente e esclarecer os sentimentos, especialmente os sentimentos que ela tinha, que eram dela, do ter deixado a banda, que para ele não era assim tão importante quanto isso. E ela estava a pôr ali todo o peso nisso, a autoflagelação que ela vive e que ela sentia em relação a tudo, que ela considerava-se um fracasso, e os arrependimentos, o livro dos arrependimentos, pesadíssimo, porque ela, em tudo o que fazia, ela autoflagelava-se e ela arrependia-se de tudo. Se fosse preciso, arrependia-se de ter comido um gelado de baunilha em vez de ter comido um gelado de chocolate. Mas o que é certo é que na altura o que lhe apeteceu foi o de baunilha. E temos de aceitar que tomamos certas e determinadas decisões com base na informação que temos no momento. Quer seja do nosso corpo, quer seja das pessoas que nos rodeiam, do que quer que seja. E acho que ela precisou de passar pelas várias vidas para ter essa noção que as decisões que foram tomadas fazem parte do passado, tem de construir o presente sem se preocupar tanto com o futuro e sem se preocupar tanto com os outros. Tem de se preocupar com ela, estar bem por ela, e estar bem por ela significa perceber que ela também é importante para os outros, para o vizinho, que dependia dela para não ir para o lar, para o miúdo, que dependia das aulas de piano dela para não se tornar num arruaceiro. Ela influenciava as vidas, só que ela não tinha a noção disso. Ela não tinha a noção de que, mesmo na desgraceira, como ela considerava, da vida que tinha, essa desgraceira foi importante para muita gente e influenciou positivamente muitas situações ao redor dela. E acho que isso é uma lição importante que nós temos também de captar, que é
independentemente, por muito mais que as coisas nos estejam a ocorrer, alguma coisa de bom há de acontecer, alguma coisa de bom há de sair do meio do caixote de lixo. Que era ali o que lhe estava a falhar, o que ela precisou das várias vidas para viver, para descobrir, acho eu. Sim, concordo 100% com o que acabaste de dizer. Especialmente a parte em que, agora que acabaste de referir a ideia, por acaso não foi uma das coisas que falou muito aqui, é aquela parte que ela também influenciava a vida de outras pessoas. Essa parte da Sim, criança com o piano e por aí fora. E ela também, no fim, teve essa consciência. Que ela, em que começou a perceber que ela própria também afetava terceiros e vidas dos outros e que se eventualmente se matasse, isso também ia afetar outras pessoas que ela própria se importava e gostava. E isso também acho que fez um clique também. Oh, Bruno, desculpa estar a interromper. Eu estava aqui a ler algumas opiniões aqui no chat e que vinham de acordo com o que vocês estavam a dizer. E acho que era importante aqui ler também aqui algumas coisas. Por exemplo, a Filipa falou aqui também dessa questão do irmão mais para trás, antes de eu Sim, sim, falar. sim, sim, sim. Se calhar era bom ler as mensagens das pessoas, não sei, para ter atenção também a essa situação. As pessoas estão a escrever e não estamos Sim, assim a dar. tenho estado aqui a ver, eu também tenho visto aqui, a Sara também falou aqui daquela passagem em que se percebe que o autor pelo menos já teve uma experiência ou parecido ou conhecido alguém para poder falar em algumas coisas que são muito próprias de quem tem pressão ou que vive perto de pressão, por isso. É, dava a perceber que isto não foi escrito à toa. A Filipa diz algo que eu achei interessante. Ela diz assim: passo a citar as palavras dela, vou ler, mas há outra mensagem, acho eu, na relação com o irmão. A falta de comunicação. Por vezes temos mágoa e martirizamos nas nossas decisões, ou seja, os nossos recalcamentos, segundo o que eu estou a entender. Atitudes de forma desnecessária, bastava falarem um pouco, não dizemos o quanto as pessoas são importantes para nós, efetivamente. Só que, não sei se foi a Anatel, já não sei quem foi, não sei se foi a Aninhas que disse, mas aquele irmão também não estava preocupado com essa situação. Mas a Filipa tem razão, às vezes nós próprios sofremos também com decisões que não estão dentro da nossa própria vida, ou seja, as decisões quer dizer, estão dentro da nossa própria vida, mas vêm do exterior, não vêm do nosso interior, neste caso do irmão dela, mas que às vezes isso faz-nos sofrer também, não é? Acaba Sim, por. a Bruna também referiu essa relação com o irmão, que Sim, o próprio trauma que podiam ter da infância, que afetavam os dois, não é? Podia exato. afetar os dois. Se calhar por A isso Ana ter estava a dizer ficado assim. assim parvo, usando o que a Bruna disse, com ela, por causa, se calhar, de não souberam resolver alguns problemas que tiveram na infância. Achei outra coisa interessante do Carlos, desculpem estar a ler, mas achei interessante agora que não tem nada a ver com isto, mas ele diz assim: é uma enorme revelação de descobrir que o lugar para onde queríamos fugir é o mesmíssimo lugar de onde fugimos, que a prisão não era o sítio, mas sim a perspectiva. Exatamente. Está muito interessante o que ele comenta. Não sei se quer falar ou se quer escrever sobre isso. Um, Está a Catarina. A Está aqui, Catarina está a escrever. a Sara está aqui a falar da própria a ideia de maternidade que assustava e que a ideia de quem passa às vezes com alguns problemas, especialmente mentais, às vezes, e não só, de ter uma criança, às vezes é bastante complicado. E então, hum, isso também afeta depois uma decisão como essa.
Sim, porque a própria vida, né, a própria estrutura familiar que ela teve também não ajudou a isso, a que ela também visse a maternidade como algo feliz para a vida dela, não é? Exato. Meu Deus, estou. Está muito bom. A Joana também deu a opinião dela, mas foi no outro chat. Se alguém quiser dar uma olhada dela. Ela, por outro lado, gostou do facto dos multiversos e das várias histórias, dos vários livros do Teca da Meia-Noite. Apesar de estarem sempre a passar a mesma mensagem, ela gostou muito disso. Ok. Então, e conclusão meio final? Para mim foi Gostaram? a minha parte favorita. Voltavam a ler o livro? Não voltavam a ler o livro? É um livro para ficar, para guardar? Se é um livro... Qual é a vossa decisão final, digamos assim? O que é que vocês acham? A Sara diz que sim, que era um... Eu gostei do livro e também relia. Acham basicamente acham que foi uma boa escolha. A gente sabe que quando, quando é estas coisas de leituras coletivas, pode se calhar coisas que, Sim. ok, é uma coisa nova que a gente descobriu, outras vezes é, ok, é um Até livro. que calha bem por causa deste mês de setembro. Sim, o Setembro Amarelo, não é? Sim, como estamos no Setembro Amarelo, meio que penso que é um livro que calha muito bem. Agora não tive vontade de voltar a ele. Sou capaz de voltar ao livro mais tarde, mas não tive vontade de voltar a ele. De qualquer forma, o livro é escrito de uma forma, apesar de eu achar o início ser muito lento, e o pace e a velocidade do livro só ser constante a partir do momento em que ela começa a ler as histórias e começa a ser contadas as diversas vidas dela. É que tão bom. Apesar de ser um livro esperançoso, acho que também é um livro triste. E pronto, e depende dos momentos das vidas das pessoas, não é? Acho que, apesar de ser esperançoso, apesar do autor querer ver as coisas de uma forma, de uma perspectiva mais ao de leve, mais positiva, para mim faltou, como a Bruna disse, e acho que disse bem, faltou alguma profundidade ao livro. Alguma, e se calhar faltou muita. Embora tivéssemos ali passagens filosóficas que achei muito achei interessante de ligarem portanto, a mudança das vidas da Nora, a mudança das vidas da Nora, irem associando aquelas passagens filosóficas, achei muito interessante. Sim. Achei que houve um investimento do autor para essa parte, mas é um livro muito ao de leve, muito escrito ao de leve. Mas não achas que essa forma como o autor trata o tema não é de propósito? Mas, como já tinha dito que era para chegar ao maior público possível, e acho que as pessoas hoje em dia não procuram coisas muito pesadas. Não sei quem, acho que foi a Catarina ou a Ana que tinham dito que a ideia seria mesmo essa, não é? O foco realmente é outro, não é? Acho que mais vale falar sobre o assunto do que não falar, não é? Sim. Mas realmente acho que é um livro, para mim, é um livro interessante pela sua originalidade, pela forma como está construído, pela narrativa, achei interessante. Agora, devia ter havido um maior cuidado com a questão que é enunciada, com a temática, e acho que é um livro que, apesar de ser esperançoso, é um bocadinho triste. E nas circunstâncias da minha vida agora, neste momento, que a maior parte de vocês conhece, não leria agora outra vez. Mais tarde, se calhar, sou capaz de ler, sim. Pois, por isso é que eu acho que este livro se torna muito pessoal. Cada um tem, apesar da história ser mesmo para toda a gente, e conforme a vivência de cada pessoa, era aquilo que eu também estava a dizer no início, depende da idade da pessoa que lê isto, depende da vivência que a pessoa teve, consegue retirar coisas do próprio livro que sejam diferentes. Outras
esteja a viver no momento, não é? Mas eu acho que é engraçado, eu acho que foi a Sara que estava a falar que o livro estava a esgotar e tocou ali numa situação que é este livro, porque é que está a ser tão vendido? Bem, porque lá está, porque as pessoas se identificam totalmente com ele, porque Exato. fala da Nora, que é humana, e nós somos humanos também, e também temos arrependimentos. Este livro é completamente metafórico nesse sentido, não é? Mas e se fores ver o top de vendas dos livros, é tudo coisas muito de autoajuda, é o Raul Minha Alma, e por aí fora, né? É coisas muito desse género. Por isso Vocês também é consideram muito este livro autoajuda? Consideram este livro autoajuda? o quê? É uma autoajuda em forma de ficção. Autoajuda. Eu acho que as ideias em forma de ficção entram muito mais. Estas ideias assim de autoajuda em ficção entram muito melhor na cabeça do que aqueles livros não ficção só dedicados à autoajuda. Ah, Mas sim, sem eu dúvida. pessoalmente tiro mais lições de livros de ficção do que de autoajuda. Sim, Apesar sim, de sem gostar de dúvida. autoajuda. Só que volta e meia eles têm um livro de 300, 400 páginas sempre a reciclar a mesma ideia. Prefiro muito mais ler uma história. Eu quero Não, mas dizer é que tenho que verdade. concordar. Aqui temos um romance, né? Temos uma reflexão sobre a vida de uma pessoa, ou sobre as várias vidas, neste caso. É como eu Não fui temos para isso, não é só autoajuda, mas. não temos só um livro de conselhos, né? Não é só um livro. Sim, É ajuda. Ajuda até certa medida, porque para outras pessoas que estejam deprimidas pode não ser uma grande ajuda também, não Sim, é? isso é o que a Bruna estava a dizer no início, que isto pode ajudar ou pode ajudar muita gente. Depende de como é que a pessoa estava a vê. dizer. E o que eu estava a dizer faz muito sentido também. pode ser considerado autoajuda até porque não é bem um manual, não é? As pessoas não vão pegar no livro e considerar um manual de sobrevivência para seguir à risca os métodos da Nora para viver. Não é Carlos, uma ideia. Carlos Diz diz aqui assim: se fosse escrito em outro século, seria considerado um filosófico. exato. Também concordo. Ainda tirando um bocadinho à parte do que eu estava a ouvir ontem, um excerto que era sobre um livro que basicamente é texto sobre o tribunal do Oscar Wilde, porque ele foi condenado por causa do Dorian Gray, e há aquela frase que eu até acho que pus por aí no grupo, a dizer que não há livros imorais ou morais, há livros bem escritos e mal escritos. A ideia de que cada pessoa tira, e ele foi condenado porque acharam que o Dorian Gray era uma coisa, especialmente para a época, completamente fora de Época tom, né? não é? Porque também havia a questão de que o livro também apontava para certos. E isso à luz que era uma coisa muito estranha, não é? Muito imoral. Também para a vida do autor, não é? E para a homossexualidade do autor também, não é? Sim, porque esse livro depois fala também, aquilo está em dois tribunais, porque ele primeiro é condenado por causa do livro e depois é condenado porque acusam-no de homossexual, e na altura aquilo era punido por lei e ele chegou a ser preso 2 anos. Por isso, pronto. É um livro Para também mim interessante. Fala da moralidade e da moralidade dos livros. Isso é engraçado. é a moralidade para a época. Para a época consideravam como imoral, não é? Sim, mas como eu próprio defendia, dizia que os livros são uma arte, é uma coisa, as pessoas é que não é o livro que é moral ou imoral, as pessoas é que interpretam imorais ou imoralmente conforme as cabeças das pessoas, porque o livro é um objeto. É o que ele E defendia. o livro é extremamente simbólico e fala mais da questão de olharmos para nós e o sermos narcisos do que propriamente disso, não é? O foco é o narcisismo, Exato. o querer manter o querer se manter bonito e jovem, não é? E sobre a efemeridade da vida. No fundo,
é que o livro fala. Também é um livro extremamente filosófico. Não vou estar a entrar em grandes pormenores, pode alguém não ter lido e é chato estar aqui a contar como o livro é. Exato, Mas exato. realmente faz sentido. E este livro será imoral? Não tem nada de imoral aqui. Na ideia do Oscar Wilde é exatamente da interpretação que as pessoas dão ao livro, de ser autoajuda ou não ser, isto vai dependendo muito de quem pegar no livro e o que é que vai fazer com ele, não é? Pois, Achar e eu acho artigo interessante sobre. que é lida à luz do contexto da época, mas pode ser lida também pela obra em si, pelas palavras que estão contidas na obra. E isso é universal a todos os tempos. E é aquilo que tu estás a dizer. Cada um interpreta a forma como interpreta um quadro quando olha para um quadro, não é? Tu olhas conforme a tua sensibilidade perante aquele quadro. Exato. E acho que aqui este livro tem essa personalidade de cada pessoa pegar no livro e ver coisas diferentes. Coisas diferentes e entendermos, como tu estavas a dizer, e bem, segundo as nossas vivências, quer as passadas, quer as presentes, mas é interessante. Eu acho que quando o autor estava a escrever aquele livro, ele próprio deve ter pensado na sua própria vida e nas coisas que fez. Deve ter sido. Acho que estava a dizer que ele próprio já teve depressões e já admitiu isso, etc. Por isso, até se calhar foi um livro, não é bem autobiográfico, mas com a experiência que ele próprio pode ter. Já fez as suas escolhas, já se arrependeu. Ok, mais alguma coisa, mais alguma nota que queiram dizer? Eu não estou a escrever este branco, mas é diferente na medida em que já não é como é que mas é diferente na medida em que é já de não ficção. Sim, o outro livro dele. Ok. É do mesmo estilo, só que é sobre saúde mental também, mas já é mais. Como é que se chama? Está ali a Razões para viver. com vários livros que estão relacionados com este. O Carlos tinha falado da morte de Ivan Illich, eu também me lembrei. Na medida em que este livro aqui fala muito do arrependimento e de. A morte de Ivan Illich é diferente, né? Porque o Ivan Illich está no berço da morte, já tem consciência que vai morrer e não se suicida, é velho. Aqui ela, pronto, tenta se suicidar. Mas meio que está para fazer um paralelismo entre os dois livros, dada a importância que dão aos arrependimentos na Biblioteca da Meia-Noite. E a forma em que a vida dela meio que passa à frente dela num lapso. E que é muito grande, porque na biblioteca tu tens aquele livro que é aquele livro que cada um tem, não é? Que aquele livro é o da Nora especificamente, acho que pelo que eu me lembro, já li há algum tempo, pelo que eu me lembro, o livro disse. Aquele livro dos arrependimentos é o livro de cada um. E aquele é o específico da Nora. Sim, vai ficando mais leve conforme ela vai vivendo. Acho que a Ana falou nisso. Que o livro vai ficando mais leve conforme vai passando a vida e ela vai percebendo que, dando o exemplo que a Ana deu, do gelado, baunilha e de ser de morango, que já não era assim tão relevante para ela ficar-se a martirizar ou que tinha de saber lidar com isso para poder seguir em frente. Muito descritivo, muito grande, e ela vai tendo que ler e que optar pelas vidas que quer viver. Eu acho isso interessante, lá está. É o outro símbolo dentro do livro, não é? Que começa pelo título, que é simbólico. A própria vida da Nora, a própria personagem Nora é uma metáfora também, não é? Eu entendo-a como uma metáfora encarna todos nós, o ser humano, com as suas imperfeições.
E depois tens várias metáforas, como o Franco estava a dizer, da bibliotecária, não vamos falar outra vez, porque o Franco já falou, pronto. Mas é engraçado. E este livro específico também tem uma função de mostrar algo. E para mim é essa também. É essa que a Ana estava a dizer. Estão ali os arrependimentos. Pronto. Então, os maiores arrependimentos estão ali descritos. Está ali a nossa vida e agora. E nós temos esse livro na memória também. Nós também temos, não é? Não sei, se calhar aí já estou a extrapolar um bocadinho, mas nós temos não temos um livro, mas temos uma abstração, uma imagem do que é a nossa vida e de quais são os nossos arrependimentos. Quais foram os nossos arrependimentos. Isso está sempre presente. Ter agido de certa forma e os nossos recalcamentos e essas coisas está interessante. Houve alguém que falou em subconsciente, já não sei quem é que falou. Não sei se querem explorar essa ideia. Eu há bocadinho pus isso foi para o ar. O que é que seria aquele espaço? Seria um limbo? Seria um subconsciente? Muito. Porque há aquelas ideias de, por exemplo, o Psycho ser muito subconsciente e consciente, assim, umas coisas que se estuda ir à psicologia. E pronto, o que é que poderia ser aquele espaço? Eu acho que tem tudo a ver com a consciência da pessoa, aliás. Quem é que falou quem é que foi? Já não sei quem foi. Do quê? Eu olho para aqui, mas de vez em quando vou lá ler e depois espero quem é que falou. Com a imagem de quem falou. Quem falou no grilo foi a Ana? Foi a Ana Teles? Não. Ana Paula. Ana Paula. É verdade. Temos ali a presença da consciência, da voz da verdade da bibliotecária. Concordo com a Ana Paula. Mas e a nossa própria consciência também não está ali instalada naquela biblioteca, naquele limbo, porque aquilo é um entre-vidas, não é? Aquela biblioteca da meia-noite, ela passa para aquela fase quando está ali naquela situação, ela tenta suicidar-se, não é? E está ali entre a vida e a morte, não é? Eu penso que ali e falam nessa experiência. Isso até posso estar a extrapolar da minha parte, mas a nível científico dizem que quando a pessoa está a morrer, vai recordar os momentos. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas dizem que está aprovado. Vai recordar os momentos mais importantes da vida, naqueles minutos antes de morrer. Será que isso é verdade ou não? Será que essa passagem. Ela pode ver a vida passar-nos à frente dos olhos. Exato, tem a ver com a consciência. Aliás, nós vemos isso muito nos filmes. Os filmes mostram muito essa imagem. E isso não terá a ver com a consciência, com a própria consciência? Está ali no subconsciente, está ali escondida ou não? Ou é mesmo já uma consciência que vem presente? Pronto, é uma situação que eu também não consigo explicar bem, porque não estou muito informada sobre isso. Mas agora que o livro é extremamente simbólico, e isso, na minha opinião, está bem conseguido e está bem escrito e está bem narrado, isso sem dúvida acho que está bem feito. Pronto, eu não vou estar a repetir mais. A conclusão, como o Carlos disse, que é vivem a vida como a gente gosta, como é que a gente gosta e pronto. E é um bocado isso que se calhar vamos ter arrependimentos, mas temos de saber se valeu a pena ou não. É um bocado por aí, como o Carlos referiu aqui no chat, que é algo também que acho que também se pode tirar do livro. Se a gente não tirar essa parte da depressão, é um bocado aproveitar a vida, tirar a positiva da vida. É E o Carpe Diem. Sim, é o Carpe Diem. E também aqui também está aquele
a Filipa está a dizer aqui uma questão muito interessante que conforme o próprio livro, no início da vida tinha poucos arrependimentos, digamos assim, e para o fim dos últimos dias, os últimos anos, é que ela começa a ter mais arrependimentos. Também é um O ponto livro, bastante interessante. o livro dos arrependimentos, né? Que o autor faz uma descrição extensa daquele livro. Sim, eu acho que o livro se calhar vale a pena reler noutra altura exatamente por isso, porque numa segunda leitura e numa terceira leitura, o que os estudiosos da literatura dizem é que tu vais sempre descobrindo algo, não é? Não, aliás, nem eles precisam dizer isso fazes por tua experiência, não é? Não só pela idade que tens, pela maturidade, mas também porque tu estás mais atento, já leste anteriormente e estás mais atento a outros pormenores e vais descobrindo. E nesse sentido, o livro para ti pode trazer também algo de novo, e nesse sentido acho que sim, que deve ser lido outra vez. Sim, Mas é como quem lê o Príncipezinho todos os anos ou de X em X anos e vai tirando interpretações diferentes conforme o que está vivendo na vida, etc. E acho que este livro também pode ser que se consegue tirar ideias diferentes conforme se for lendo, conforme o momento em que se está na vida, digamos assim. Só aqui uma pequenina nota relativamente ao comentário que a Filipa fez em relação aos arrependimentos que nos primeiros anos de vida são poucos e depois tornam-se a ficar maiores. E, na minha opinião, eu acho que tem a ver com a maneira como nós olhamos para os nossos arrependimentos. Por exemplo, enquanto que eu vejo, quando eu tinha 6 anos, fui andar de bicicleta e parti o braço. Pá, mas eu perdoo-me a mim mesma consoante a minha idade. E acho que esta é uma lição que este livro traz, que é acabar por nos perdoarmos a nós próprios as decisões que temos e aceitá-las. Porque acho que temos de assumir, por exemplo, daqui até aos meus 6 anos, eu andei de bicicleta e parti o braço. Eu posso admitir que eu agora sei mais do que sabia quando tinha 6 anos. E acho que é isso que muita gente se martiriza. Opá, ok, eu tenho os meus arrependimentos, mas também tenho de perceber que na altura era aquilo que eu achava que estava correto e aceitar as decisões tomadas. Claro que se depois nos viemos a arrepender, como depois acontecia, pá, ter a humildade de também conseguir dar a volta, não é? E não nos pormos na espiral de ok, eu agora só faço coisas mal e agora só faço coisas mal e é tudo mal e é tudo negro e agora é só arrependimentos aqui, ali e depois nunca mais saímos deste buraco, não é? Eu acho que isto também tem a ver com a própria perspectiva social que vão crescendo em nós, não é? Coisas que tu andar, sei lá, vestido de uma coisa qualquer esquisita e tu não te preocupas muito. Há quem não se continua a preocupar, mas depois ao longo do tempo vais crescendo e vais dizer, se calhar se eu andar assim já ninguém gosta de mim ou arranja ali os próprios preconceitos, etc, etc, que vão fazendo esses arrependimentos ao longo que também vamos crescendo. Por isso é que se calhar inicialmente temos poucos, porque dando o teu exemplo, quando somos mais novos não temos essa pressão social, digamos assim, de estar a pensar no que é que estamos a fazer ou não fazer. E conforme vamos... Nem nós próprios pomos tanta pressão sobre nós. Há ali uma determinada idade, sei lá, a partir dos 15, 16 anos, que depois qualquer decisão que nós tomamos, os arrependimentos são muito maiores a partir daí, não é? Não é tanto quando éramos pequenos. Quando era pequena, devia ter dito aquilo à minha mãe, ou devia ter ido passear com a minha mãe. Pá, não é tanto quando somos mais novos, é mais quando somos mais velhos. Porque lá está, faz todo sentido. O quê? Quando começamos a tomar noção da consequência das nossas opções, das nossas ações e omissões. Portanto, basicamente, quando começamos a perceber o que é que significa termos o livre-arbítrio. E aqui acaba por ser muito a esse respeito também. É a forma como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio ao longo da vida e a forma como aceitamos as decisões que nós próprios tomamos ou não. O ter desistido da natação e como isso faz sentir, o ter desistido da banda, todas as desistências, ela só encara pelo lado da desistência em que desiludiu o pai, em que desiludiu o irmão, quem quer que seja, e acaba por não se focar
no porquê de ter tomado essa atitude de desistência. Portanto, ela não se valorizou a ela própria relativamente ao fato de que já não era feliz a nadar, já não era feliz a cantar. E por isso ela escolheu-se a ela, escolheu o bem-estar dela. Só que ela não consegue ver isso. Precisou de passar pelas várias vidas para perceber que isso é que era o importante, eu iria construí-la como ser, e estava a ser muito mais focada na forma como isso fez os outros sentirem-se em relação a ela. E assim, nós não podemos, efetivamente, não podemos viver a nossa vida com base nos pensamentos e nos sentimentos dos outros, porque senão os nossos pensamentos e os nossos sentimentos entram em depressão como ela estava. Exato. Que E não por isso consegue é que nós, agradar a gritos para pessoas ela. que são mais livres de pensamento, normalmente tendemos a ver, às vezes é uma falsa ilusão, mas que parecem que são mais felizes do que aquelas pessoas que estão mais preocupadas com estes pequenos pormenores de o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas vão pensar se eu for assim ou assado, etc. É a chamada bênção da ignorância, em que as pessoas não pensam, não vivem, não sentem, simplesmente limitam-se a sobreviver e a levar um dia a seguir ao outro, sem se chatearem muito e sem se preocuparem muito com a forma como os outros percepcionam as suas decisões. Quem se vai deitar sou eu, se tiver a cama feita ou se tiver a cama por fazer, a decisão é minha. Acaba por ser. Ficamos em silêncio. Mas eu estava aqui a ler a Filipe a questionar quantas decisões são feitas para agradar os outros. 90%, se não forem mais, não é? Exato. E Então, quantas vezes sabemos dizer não? Ou quantas vezes temos medo de dizer não? E dizemos sim e dissemos e queríamos dizer não. Quantas? Não é? E Exato. quantas vezes dizemos que sim, só para não nos estarmos a chatear e a justificar o porquê que é um não. Não é? Aliás, isso cada vez mais se nota na educação dos miúdos hoje em dia, em que os pais lhes dão tudo, que chegam a casa já tão cansados, explicar o porquê do não é muito mais cansativo e dá muito mais trabalho. E então, ok, deixa-o estar, eu preciso descansar um bocado. É um bocado a cultura da permissividade. Exato. Exato. E muitas vezes queremos dizer não e também para não estar a incomodar os outros ou para não ferir suscetibilidades nos outros, acabamos por dizer sim. Sim, E sim, isso às sim. vezes E pode depois vamos pesar. nós viver com uma situação que nos está a deixar mal. Pois. Aqui a Filipa tem aqui um ponto muito interessante, portanto, quantas pessoas seguem determinado rumo porque era o que os pais tinham em mente para eles. Neste caso, por exemplo, a Nora teve essa coragem de desistir da natação e da banda e de ir para a Austrália. É um ponto interessante. Que a própria personagem, ao mesmo tempo, teve coragem de tomar decisões que eram difíceis de tomar. No fundo, a Nora vai crescendo também com as suas decisões que toma. Não é? A Mas Nora vai. dando aqui, aqui a ideia à Filipa, mas ao mesmo tempo depois percebe-se que quando ela está nesta escolha da vida, que ela, apesar de ter tomado essas decisões, não teve a certeza se foram as melhores decisões. Teve sempre aquele impasse de, então, e se eu tivesse continuado na natação, como é que seria? E essa curiosidade faz perceber que, apesar dela ter decidido não continuar, ficou sempre aquele incerto que acompanha pela vida. E se a gente tivesse tomado outra opção? Acho que isso é algo que nos acompanha ao longo de todas as nossas decisões, não é? Até antes de as tomarmos, há sempre o e se for pela estrada da direita em vez de ir pela da esquerda. Exatamente. Isso.
tudo calado. Eu estava a ver o que é que o Carlos ia dizer. Sim, eu fui para estar a dizer, pois, não são mais incertezas, não é? Do que arrependimentos. Sim, isto é uma questão de usar as palavras. Isso é verdade, Sim, isso é verdade. é verdade. E depois é a forma como também assumimos essas incertezas ou essas dúvidas. Se nos vamos ficar a martirizar pelo devia ter ido, devia ter feito, devia ter dito, ou se vamos assumir, pá, fogo, devia ter dito, olha, agora não disse paciência. E muitas vezes não chegamos ao ponto do paciência e ficamos só ali a remoer aquilo que achamos que devíamos ter dito. Exato, eu acho que o que torna as existências em arrependimentos é ficares entre aspas, a remoer aquilo durante Remoer, sim. o resto do tempo do que, ok, podia ter ido por ali ou por outro lado, pronto, não tenho bem a certeza, para pensar sobre o assunto um bocadinho, mas seguir em frente. Se ficar, será se calhar aí a ideia mais de arrependimento. Ou começa a ser, porque depois começam a pensar muito sobre o assunto, começam a pensar mais na decisão que não tomaram do que na decisão que tomaram. E aí é que Sim, começa a ser complicado. sim, sim. E continua-se a viver mais no e se, no condicional, do que no presente mesmo. E nem se aprecia o resultado das decisões tomadas. Exato. E aqui o ponto do Carlos também é interessante perceber que ela também começou a perceber, pensar, conseguiu ver não só nela, mas também na volta. Acho que nós já falámos nisso também, que no fim ela percebe que hum, a vida dela também é importante para os outros e que esse sentido de comunidade é importante, como estás a dizer, Carlos. E é pensar também, como também estás aqui a dizer, como é que não só as suas decisões vão melhorar a sua vida, mas como vão melhorar a vida das pessoas ah, que estão à sua volta, porque tendo, às vezes, ah, ajudando e melhorando a vida que está à volta das outras pessoas, ganhamos uma rede de apoio, depois, quando precisamos, também estão lá. E isso também é importante, nas nossas decisões. E acho que ela também percebe isso. Sim, sim, acho que sim. Sempre por ela, por exemplo, era importante ter aquele vizinho de idade, era importante ter o miúdo que ela dava aulas, Exato. porque faziam-na sentir-se útil, fazer sentir-se necessária. E por outro lado, ela também era útil e necessária para eles, portanto, havia ali uma simbiose que eles não tinham noção, mas que era bastante real. Sim, que ela não tinha a noção até perceber que se fizesse outras coisas, tinha um impacto, às vezes nem um tanto na vida dela, mas no que estava à volta dela. Sim, E tanto percebíamos mais, tanto, né? Houve uma parte que se viu a parte do rapaz do piano, mas do irmão é que ia mudando muito conforme as vidas que ela ia escolhendo. E dá para perceber que o impacto das folhas delas também ia afetar os terceiros. não, e até nela própria, porque vivia naquela amargura de que o irmão não a perdoava ela ter saído da banda, mas quando ela volta à vida base, o irmão e consegue falar com o irmão acaba por dizer que não, aquilo que tu fizeste gostou-me, mas foi o melhor para os dois tu teres deixado a banda. Exato. Foi só que até esse momento ela viveu amargurada por algo que foi a decisão certa. Pois, que às vezes bastava uma conversa que, que às vezes as pessoas Tinha de ficam, tentar essa amargura, claro. exatamente, ficam a pensar nas coisas durante anos e às vezes basta uma conversa com as pessoas que tiveram alguma discussão ou algum desentendimento que
que percebe que afinal já passou e que podem melhorar a sua relação. Sim, mas isso é uma realidade que todos nós vivemos no nosso dia a dia, não é? Exato, exatamente. Seja da senhora ali do café da esquina, que a gente pede o café com chávena escaldada e ela dá-nos o café frio e depois vamos chávena fria e somos capazes de virar as costas e ir ali chateados porque ela não nos deu o café na chávena escaldada, quando se calhar bastava ter dito, olha, era em chávena escaldada, agora fica assim, mas tente lembrar-se amanhã. E estávamos a estar Exato. ali a ruminar na situação, não é? Obrigado, Filipe, obrigado. E pronto, não sei se tem mais coisas para acrescentar. Sei que ainda estão aí a escrever coisas no chat. Se não vamos já terminar, que isto já está a alongar a nossa discussão. Deu-me para muita conversa, não foi? Ainda estão aqui alguns resistentes, alguns já foram abandonando a guerra, outros ficaram. E pronto. Ok, então também vou. Obrigada por este debate. Obrigada pela moderação. Acho que foi o meu primeiro debate áudio e gostei bastante. Pronto. Para o mês que vem há mais. Não sei se já começaram a ver o Já o livro. acabei. Pois foi, tu foste Comecei tu. ontem e acabei hoje. Exato. Pois foi. Bruno, obrigada também. Obrigada a todos também. Bruno, continua. Muito bom, muito boa condição de debate. Boa condição e ideias bastante interessantes, inteligentes. Obrigado. Pronto, então encontramos daqui a um mês, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. O livro é o Oito Crimes Perfeitos. A Ana já o leu, eu também já o li. Acho que temos opiniões diferentes. Depois vamos ver o porquê. E pronto, espero que tenham gostado. E não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Estamos já aqui terminados aqui o debate. Certíssimo. Obrigada, boa noite e até amanhã. Só quero dizer uma coisa. Façam boas escolhas a partir de agora. Sim. Isso é sempre relativo, sabes que isso é sempre relativo. A vantagem que nós Ou temos então é que deixamos as vivências das nossas bibliotecas da meia-noite para a nossa meia-noite com a almofada, sem termos de ir a uma biblioteca onírica. Exato. Onírica. Exato. Estava a brincar, estou a brincar. Então pronto, então vá. Boa noite. Vão dormir que já Boa é tarde. noite. Boa noite. Até amanhã. O meu cão está aqui à espera pacientemente, ficou sossegadinho aqui pacientemente. Pronto, aproveita. Tá vá. Obrigado.